Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim. Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, o tema da nossa mensagem essa noite é servir ao Senhor. No tempo de Josué, o povo estava se misturando, fazendo casamentos errados com pessoas que não serviam a Deus. Os que estavam casados certo estavam deixando de servir ao Senhor, ou servindo ao Senhor relaxadamente, de qualquer jeito. E Josué os chama para tomar uma decisão sobre servir ao Senhor de verdade. Não com desculpas, não com corpo mole, mas realmente se voltarem para o Senhor através da sua palavra. Se voltarem ao amor do Senhor, ao perdão. E olha, irmãos, nos dias de hoje, eu creio que tudo isso que tem acontecido, Deus tem permitido, para que eu veja se o povo se volta a Deus. Devemos, irmãos, servir ao Senhor por amor, porque Ele primeiro nos amou, amor à sua palavra, e não por conveniência. É conveniente eu ser crente. Muitas vezes a gente vê isso, né? A pessoa fala que é evangélico, mas Jesus disse que pelos frutos conhecereis de que árvore pertence. E muitas vezes não é julgando, mas as pessoas pela sua vida, pelo seu fruto, mostram que realmente que árvore pertence. Não por aparência. É fácil ser crente quando tudo está bem e quando está mal. E quando acontecem os problemas. E aí? Mas realmente, irmãos, lutarmos pela causa de Cristo. Outro menino que fazia tempo que eu não ouvia, né, foi sobre o pendão real aí. Firmes com Cristo até morrer. Será que realmente estamos prontos a ficarmos firmes com Jesus até morrer? Tem pessoas que às vezes por causa de um não que escuta do pastor, não vou mais nessa igreja, essa igreja não presta. E vai embora. Irmãos, precisamos lutar pela causa de Cristo, por amor às almas. Gostei de ouvir a mensagem hoje, né? Que Deus abençoe, que essa igreja volte a ter um monte de criança aqui correndo, ouvindo a palavra. Que Deus permita que a pandemia acabe e volte aos trabalhos normais pela sua misericórdia. Irmãos, sinceramente, não existe igreja perfeita. Não existe igreja super santa. Isso não existe, você não vai encontrar aqui na terra. Só depois que Jesus voltar, a gente vai lá na glória. Mas aqui nessa terra, nós vamos ser um ajuntamento de pecadores arrependidos, buscando servir ao Senhor pela sua palavra. Buscando pecar menos por amor a Deus, por amor à sua palavra. Então não existe pastor perfeito, não existe pessoas perfeitas. Existem pessoas com desejo de se aperfeiçoar, com desejo de buscar servir ao Senhor pela sua palavra. Isso existe. Então, irmãos, em Josué capítulo 1, aí, versículo 7, nós precisamos estar cientes do chamado de Deus. Deus nos chamou das trevas para a luz, para servirmos a Ele, para sermos chamados de seus filhos, pela fé em Cristo Jesus. E aqui em Josué capítulo 1, versículo 7, Deus fala para Josué, e nesse momento de pandemia, eu creio que Deus fala para cada um de nós, através da sua palavra. Tão somente ser forte e muito corajoso, para ter descuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Você já parou para pensar, irmãos, que Deus te chamou para servir a Ele, me chamou para servir a Ele, e tudo que tem acontecido no nosso período foi para que nós de alguma forma usássemos a palavra de Deus para o bem de Deus, para o bem da igreja, para o bem das pessoas à nossa volta encontrarem Jesus?
Por que essa pandemia não aconteceu quando eu estivesse velhinho? Por que não aconteceu quando eu era criança? Mas aconteceu agora, eu adulto. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, a Bíblia ensina que Deus nos escolheu desde, antes de nós nascermos, para servi-lo, para passar pelos momentos da vida e buscarmos servir ao Senhor pela sua palavra. Aqui no capítulo 1 de Jeremias, versículo 5, o profeta diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Mas por que esse pastor? Irmão, sinceramente, eu nunca imaginei que eu seria pastor. Quando eu era criança, eu ia na igreja evangélica, ia na igreja católica, zombava dos meus amigos que era crente. Aí quando eu entreguei minha vida a Jesus com 12 anos, eu fui vendo a importância de servir a Deus. E com 15 anos eu senti o chamado de trabalhar para Deus. E Deus tem permitido trabalhar para Ele. Não é fácil. O ano passado eu cheguei na tia Maria, ano retrasado, e falei: Tia Maria, a senhora não falou para mim que tinha algumas coisas. Que algumas pessoas iam abandonar a igreja, iam abandonar a causa de Cristo. E eu ia sofrer por isso. Todo pastor sofre quando as pessoas começam a se debandar. Mas olha, o que eu tenho feito no Santo Anitta. Quando eu penso que as pessoas estão indo, elas desistem. E aí Deus traz outras pessoas para a gente trabalhar, outras pessoas que querem cuidado, que querem ser tratadas. E ao invés de eu ficar chorando, resmungando, eu tenho que correr atrás daqueles que querem ser trabalhados, aqueles que querem ser ajudados pela palavra de Deus. Irmãos, nós temos um tempo de trabalhar, de servir ao Senhor, e não ficarmos com a boca aberta olhando para cima, ou reclamando da vida, ou procurando um culpado para, eu não vou fazer isso porque ninguém faz, eu não vou fazer isso porque, E nós vamos ver isso essa noite. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, a Bíblia nos ensina que Deus nos chamou para servi-lo. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Como eu disse, não há pecador, não há igreja perfeita. Mas Deus chamou os pecadores ao arrependimento para servi-lo, para que fôssemos a luz desse mundo, para que fôssemos o sal, e devemos agir diferente, com as nossas ações, com perdão, com amor. Hoje eu estava de manhã no mercado com a Andréia, e estávamos saindo do estacionamento, e estávamos acompanhando o culto, ali no celular, ali embaixo. E uma coisa eu aprendi no mercado: você deve andar devagar, o máximo devagar possível. E aí eu liguei o carro, na hora que eu fui sair, uma senhora entrou na frente, ela estava olhando para o chão ali, aí eu brequei, fiz sinal para ela pedindo desculpa, ela saiu com a cara feia. Minha esposa falou: ela não gostou. Eu falei: eu pedi desculpa, o carro nem se mexeu, ela assustou à toa, mas eu pedi desculpa. A minha parte eu fiz. Agora, se ela desculpou ou não, se ela quis andar com a cara fechada, aí o problema já não é meu. Já pensou se ficar assim: eu não vou dirigir porque ela não perdoou, ai que eu fiz. Vida que segue. Vida que segue. Mas atenção. Irmãos, já parou para pensar que o Senhor Jesus nos escolheu para servir a Ele nesse momento de dificuldade? Nesse momento de pandemia? Eu creio que Deus permitiu tudo isso acontecer, e nós vamos entender logo mais o que nos ensina lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. As pessoas estavam andando, o mundo hoje anda como no tempo de Josué. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14,
nos fala algo importante. E olha, irmãos, nós vimos que o ano passado, antes da pandemia, eu não acompanho o carnaval, mas de tanta mídia, colocada e as pessoas colocando no Face, teve um desfile de carnaval onde o diabo saía arrastando Jesus, zombando. As pessoas, irmãos, sem o mínimo temor do Senhor. Jornal, até hoje a gente escuta o que no jornal todo dia? Filho matando pai, pai matando filho, roubos, violência. E a Bíblia ensina que com o aumento da ciência, o amor de muitos se esfriará. Nós vemos filhos mandando pai calar a boca, mãe calar a boca, filho querendo ter relação com a mãe e brigando na justiça para poder casar com a mãe e ter um filho com a mãe. Está um tempo perdido. Isso nos mostra que Jesus está à volta, perto de voltar. E nós, como igreja, precisamos trabalhar, falar de Jesus. Como igreja, precisamos estar prontos. O ano que passou, será que estávamos assíduos na nossa leitura bíblica diária? Não precisa levantar a mão, mas quantos daqui, esse ano que começou aqui em janeiro, que parece que nunca acaba, está cumprido esse janeiro, conseguiu ler a Bíblia todo dia, sem falhar nenhum dia? Só que o WhatsApp a gente vê todo dia, não é? Facebook. Mas eu cheguei cansado. Certo, mas você descansou para ir trabalhar no outro dia e não teve tempo para descansar para ler a Bíblia. Um dos versículos que nós lemos essa noite: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Seremos abençoados quando levarmos a sério a palavra de Deus. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Será que Deus não está mostrando que Ele tem poder sobre tudo? Se Deus quiser, Ele pode tirar essa pandemia com um piscar de olho. Irmãos, olha, e nessa pandemia as pessoas estão buscando o Senhor. Nessa pandemia, quando no começo as igrejas ficaram fechadas, poxa, foi um baque muito grande. Alguns deram graças a Deus, porque daí era uma desculpa de não ir mais na igreja, porque desacostumou. Impossível. Tem. Outros se acomodaram e falaram, não vou mais na igreja porque tem no Face, tem na internet. Mas é uma das formas da palavra de Deus estar sendo pregada. E olha, irmãos, precisamos servir ao Senhor. Em Provérbios capítulo 15, versículo 3, ensina o quê? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus, Ele vê tudo. Ele vê o que eu faço no meu serviço, Ele vê o que eu faço na minha casa, Ele vê o que eu faço no meu banheiro, Ele vê o que tem na minha cabeça, Ele vê como que eu ajo dentro da igreja, como eu ajo fora da igreja. Ele vê tudo. E de Deus não podemos esconder nada. Então eu acredito, irmãos, que uma das coisas que Deus permitiu isso acontecer é para as pessoas se voltarem a Ele, se arrependerem, orarem, porque as pessoas muitas vezes estavam levando na brincadeira. Tanto os incrédulos como os crentes. Talvez alguns pensavam, será que Jesus vai voltar mesmo? Está demorando tanto, né? Em João, capítulo 16, versículo 33, ensina o quê? Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos orienta, irmãos, a estarmos preparados com a sua palavra, a termos ela na nossa mente, no nosso coração, para podermos resistir os dias maus, para darmos esperança àqueles que nos perguntam por que servimos a Deus. Irmãos, nós vivemos um ano difícil. Esse ano de 2020 que passou foi um ano difícil. Pandemia, no mundo inteiro, né? Não só no nosso país. Famílias sendo destruídas, igrejas fechando. Teve igreja que era prédio alugado e não tinha como continuar. E teve que fechar as portas. É triste isso.
E olha, irmãos, se nós pararmos para pensar, o que nós temos feito? E o que nós fazemos? Qual a solução? As pessoas tiveram que se reinventar nessa pandemia. A nossa cidade está na fase vermelha, né? Graças a Deus a igreja entrou como essencial, então tem um número reduzido, todo mundo de máscara, tal, álcool gel, temperatura sendo aferida, isso é importante. Mas olha, irmãos, os comerciantes tiveram que vender delivery. Né? E tem uns que agradeceram, falaram, poxa, é bom isso aí porque eu estou vendendo por telefone, não gasto, não sujo a mesa, não gasta papel, não aguento pessoa bêbada, né, me perturbando aqui no meu estabelecimento. Isso é bom, mas as pessoas tiveram que se reinventar. A igreja teve que se reinventar. Nossa igreja, acho que nem pensava em ter culto online. E Deus permitiu ter culto online. E não só na época pior da pandemia, mas até hoje Deus permitiu os cultos online continuarem. Mas e eu e você, o que temos feito? Várias coisas aconteceram à nossa volta. E o que nós temos feito? O salmista no Salmo 119, versículo 9, de que maneira purificará o jovem o seu caminho? Esse versículo a gente tinha com os nossos adolescentes no sábado. Eu falava para eles que era o versículo-chave dos nossos encontros. Então, todos os sábados eu cobrava ele. Falava, qual é o nosso versículo-chave? De que maneira purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua... Vocês não conhecem? Então, vamos lá. De que maneira purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo... Pode falar, gente. A câmera só está em mim, né? Puxa aqui um pouquinho. Sua palavra. Sua palavra. Como nós vamos mudar a nossa vida, irmãos? O nosso pensamento, segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Neemias. Neemias capítulo 1. Eu gosto muito de Neemias. Neemias capítulo 1. Eu gosto de Neemias, irmãos, eu peço que vocês leiam esse livro de Neemias na casa de vocês, que é um livro inspirador. Um livro que nos ajuda a vencermos essas dificuldades que temos, que estamos passando. E Neemias nos é um exemplo de determinação em servir ao Senhor. Nós vamos ver aqui no começo de Neemias, como uma pergunta pode mudar a nossa vida. Como uma pergunta pode mudar a nossa vida? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. É mais ou menos ele viu o irmão dele e falou assim, e aí, meu irmão, como que estão as coisas? Como que está a nossa cidade natal lá? Como que está? E aí, irmãos? Versículos 3 a 5. Disseram-lhe os restantes que não foram levados para o exílio, e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Poxa, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Irmãos, nós vemos aqui, Neemias fez uma pergunta ao seu irmão, como vai? Hoje eu vi um primo, né, que fazia tempo que eu não via, e eu vi que ele estava bem magro, né, marido da minha prima. Aí eu falei assim, rapaz, e aí? Você emagreceu, hein, cara? Eu quero a receita, né, eu quero essa receita aí, porque eu preciso emagrecer. Daí ele falou, você não ficou sabendo? Eu falei, não. E aí ele falou, né, que teve um problema na coluna, travou, e o nervo inflamou, e junto com o ciático entraram ali na vértebra, e pinçou ali, e ele não conseguia se mexer.
e ele teve que emagrecer 30 quilos em 3 meses. Aí eu falei, eu não quero essa receita não, deixa quieto, né? Não quero mais isso não. E está fazendo tratamento, coitado, né? Eu falei, eu vou orar, orem por ele se chama Cido, né? Eu falei, eu só posso orar pelo senhor. Mas olha, eu fiquei triste, eu estava tão animado, né? Hoje a gente ia fazer um almocinho lá diferente, fizemos, né? Mas eu fiquei triste, falei, poxa, que pena, né? Que pena isso acontecer. Mas Deus está no controle de tudo. O primo dele lá do Paraná, com 36 anos, aconteceu algo semelhante. Ele perdeu os movimentos da cintura para baixo e parece que está perdendo os movimentos dos braços. Eu pensei, falei, poxa, que pena, né? Eu falei, olha, nós não somos nada neste mundo. Por isso o tempo de servir a Deus é hoje. Enquanto nós temos saúde, enquanto nós temos liberdade, porque vai chegar um dia que as coisas estão difíceis. E olha, jovens, hoje você tem força para correr atrás de bola, deixa chegar nos 30. Depois dos 30 você vai acordar com dor na coluna, dor no pé. Um joguinho de bola que você fizer, você vai lembrar por um mês, você vai falar, poxa, está doendo, né? Mas, irmãos, Neemias, ele ao ouvir a notícia, como estava a sua cidade natal ali, dos seus pais, né? Natal não, a cidade dos seus pais. Porque acredita-se que Neemias nasceu no exílio babilônico. E ele estava vivendo ali no período Pérsia, e no Império Persa, e ele era o copeiro. Alguma tradução diz eunuco, né? Ele servia ao rei ali, então ele não tinha ido de volta a Jerusalém. Então ele estava ansioso em como saber que estava ali Jerusalém. E aí o seu irmão falou, está tudo destruído. Os muros queimados, né, tá tudo, ninguém está servindo a Deus, né, tudo triste. E aí o Neemias ele chora, ele fica triste, mas o versículo fala que ele fez o quê? Orou, jejuou. E olha, irmãos, é engraçado que eu fico olhando aqui, o irmão de Neemias deu a notícia de Jerusalém. Mas eu penso, o que o Anani e os seus amigos fizeram para arrumar Jerusalém? Nada. Eles só sabiam levar as notícias ruins. E tem gente que não faz nada para melhorar a situação. Só sabe levar notícia ruim. Só sabe reclamar. Só sabe lamentar. E olha, irmãos, nós vemos aqui que isso não ajuda em nada. Tem pessoas que têm prazer em só fofocar, em desanimar, em não deixar que ninguém faça a obra que poderia ser feita, ou dar continuidade. O Neemias aí, dos versículos 6 em diante, ele toma uma atitude diferente. Ele começa orando a Deus no versículo 5, e no versículo 6 ele diz, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para nos acudir. A oração de teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os seus estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Versículo 10. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste, com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Irmãos, aqui
mostra, Neemias ficou triste com a notícia de como estava Jerusalém, mas ele chora. Mas a Bíblia mostra também que ele fez o quê? Orou, jejuou, confessou a Deus o seu pecado, pediu perdão a Deus pelo seu pecado, pelo pecado do povo, e ele ora pelo seu povo. Olha, lembra daqueles que te agradam, né? Daqueles que te servem. Será que a gente faz isso também, irmãos? Será que desde quando começou essa pandemia, nós buscamos orar a Deus, jejuar? Semana passada, lá em Manaus, o pastor convocou a igreja, né, para fazer um jejum ali de um dia. Outro queria só meio período, né? Acho que um era mais gulosinho. Mas, assim, em oração aos irmãos que estavam doentes, ao povo daquela cidade que está passando pela segunda fase ali do coronavírus, se voltarem ao Senhor, para Deus ter misericórdia ali. E olha, irmãos, será que temos orado pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelas famílias, pela nossa igreja? Isso nos faz pensar como Neemias fez. Ou a gente ficou só que nem um Anani, reclamando, contando as misérias, as más notícias. Olha, às vezes eu recebo uma má notícia, irmãos, eu fico triste. Aí eu vou orar, e vou ver como que eu consigo ajudar. E se eu não posso ajudar, eu só vou continuar orando para Deus colocar quem possa ajudar e resolver a situação. Mas eu não fico levando nada. Eu só oro e vejo como nós podemos reerguer ali aquela família, reerguer aqueles irmãos, reerguer aquela igreja. Olha, depois de 5 anos, voltei a Júlio Mesquita com o pastor, para poder ajudar aqueles irmãos. Lá está proibido, não pode nem pensar em abrir porta de igreja. Teve 100 casos lá. Então, é um decreto municipal, não pode abrir. E todo dia quase estava aparecendo visitante na igreja. O diabo ele não quer que a obra de Deus caminhe. Uma vez um cara perguntou para o irmão Reinaldo, ele falou assim, o diabo está na sua igreja ou na minha? E aí o irmão Reinaldo falou, na minha. Porque a sua já é dele. Então ele está na minha tentando arrancar quem que está servindo a ele. E olha, irmãos, realmente, não é à toa que Jesus falou para a gente ser sóbrio e vigilante. Porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, buscando como leão que ruge quem tragar. Pedro falou isso, e Jesus falou para a gente vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Então, irmãos, o Neemias aqui, ele orou, e ele se dispôs a ajudar o seu povo. No capítulo 2, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer ao rei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Irmãos, olha, quando o rei percebia que o negócio estava triste, o rei podia falar assim, por que você está triste em me servir? Eu vou te matar, cara. Você não está feliz de me servir, não? E olha, irmãos, eu gosto muito que o Neemias, ele respondeu ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os sepulcros do meu pai estão destruídas, e tem as portas queimadas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? O rei falou, o que você quer que eu faça? E olha o que o Neemias fez no versículo 4. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, sendo o agrado do rei, se teu servo acha mercê diante a tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Versículo 7. E ainda disse ao rei,
Se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também cartas a Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército, cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalat, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Irmãos, olha, capítulo 2, vamos dar uma analisada rápida aí, tá? Neemias, ele se dispôs a ajudar o seu povo, a reconstruir as cidades, os muros ali, as portas, para proteger o povo contra os seus inimigos. E o versículo 4 eu amo, porque quando o rei falou assim, o que você quer que eu faça? Ele orou a Deus, e Deus deu sabedoria para como ele falar com o rei. E olha, irmãos, ele pede graça e sabedoria a Deus, ao ponto daquele rei que não era do povo de Israel, que não servia a Deus, permitiu que o Neemias fosse, deu os dias, deu os materiais que ele precisava para reerguer o muro caído. Irmãos, quando há disposição em servir a Deus, Deus, ele dá os meios das coisas serem feitas. Eu lembro de uma palavra que o pastor Gilberto falava, que ele aprendeu com o pastor João, que quem não faz sem, não faz com. Se eu fosse esperar ter uma perua para buscar criança, eu nunca ia buscar criança. Porque demorou tempo, anos, para a gente ter uma perua. Então eu buscava com o meu carro. Aqueles cortinhos verdes. Não que eu era bom, mas porque Deus estava me dando condições de buscar. Porque quando eu não tinha condições, eu buscava de a pé. E eu buscava, andava longe, era subida para subir com as crianças. Mas eu saía da minha casa, 8 horas da manhã, descia lá na favela, buscava as crianças. 9 horas eu estava na frente da igreja com as crianças. Quem não faz sem, não faz com. Quando há disposição, Deus ele vai usar seus servos para nos ajudar. Deus vai usar pessoas que não servem a Deus. E nesses 15 anos de ministério, muitos irmãos ajudaram, como pessoas também que não eram da mesma fé me ajudaram. De alguma forma quiseram participar da obra. E Deus permitiu. Eu tenho receio, porque eu não sei o dia de amanhã. Mas Deus colocou pessoas boas, que nunca jogou na cara. Mas sempre buscaram de alguma forma ajudar quem precisava. E olha, irmãos, passou essas pessoas. Aqui Deus usou esse rei Artaxerxes. Ele deu a licença que Neemias precisava, deu cartas para Neemias ir passando lá e pegando o material que precisava, deu cartas para ninguém prender ele, achar que o escravo estava fugindo, e ainda colocou uma escolta ali de cavaleiros, tinha guardas escoltando Neemias, como se ele fosse um oficial do rei. Irmãos, o versículo 10... O que nós estamos fazendo para as coisas melhorarem? Quem ficou sabendo que Neemias estava querendo ajudar o povo de Israel? Sambalá e Tobias. Sempre vai ter esses dois, até hoje, para nos desanimar de servir a Deus. A nossa igreja é conhecida em todo lugar como igrejinha. Por quê? A gente trabalha com as crianças. Nosso trabalho forte é com as crianças. E deixa eu chamar de igrejinha, não tem problema. Aí tem gente que fala assim, mas você investe em criança, criança não dá dízimo. Eu falo, a obra de Deus, e quem vai sustentar a obra é Deus. Eu não estou atrás de dízimo, estou atrás de almas. E Deus cuidou até aqui e vai continuar cuidando pela sua misericórdia. Ah, mas criança dá muito trabalho. Adulto também dá. E a Bíblia ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu estou fazendo a minha parte. Irmãos,
Sempre vai aparecer alguém para nos desanimar de servir ao Senhor e arrumarmos as coisas segundo a palavra de Deus. Sempre tem aqueles que têm prazer. Ah, mas vai dar muito trabalho voltar ao trabalho com as crianças. Nossa, vai ter que começar do zero, vai ter que fazer visita. Olha, irmãos, não todo dia, porque às vezes eu me esqueço. Mas quase todo dia eu oro pelas crianças e pelos adolescentes. Que eles voltem para servir ao Senhor. Que a gente possa fazer uma visita para eles, que a gente possa conversar com eles, lembrar que estamos orando por eles e que logo vamos estar juntos. Devemos tomar cuidado, irmãos, porque tem muitas pessoas que querem ver a obra parada, que querem que a igreja não cresça, que querem que a igreja não continue o trabalho bom que estava fazendo. Então ele vai atacar as lideranças, vai atacar os irmãos que estão na frente, vai atacar pastores, vai trazer confusão, e aí a gente tem que... tem um hino, um cântico que chama Aliança, que é muito lindo, que um pedaço que fala: eu te dou a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Vivemos em comunhão pela obra de Cristo, o trabalho é Cristo. Focarmos nas coisas de Deus e não deste mundo. Irmãos, versículos 11 do capítulo 2 aí até o 16. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias, Neemias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém. Vamos ver se pega aqui. Não declarei a ninguém o que meu Deus me propusera no coração para fazer. Em Jerusalém não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei pela porta do fogo, da fonte e do açude do rei, mas não havia lugar onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria que estamos? Jerusalém assolada, as portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser opróbrio, deixamos de ser vergonha, vamos reerguer. E lhes declarei como a boa mão de meu Deus estivera comigo, também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Irmãos, Neemias ele percorre a cidade toda, ele vê o que precisa ser feito, ele monta um plano, ele vai orando para Deus o que ele precisava fazer, e quando tinha tudo pronto, ele chama os irmãos e fala: olha, você está vendo a vergonha que a gente está? Como está tudo destruído? Como a gente pode fazer isso aqui? Deus me deu o material, Deus me deu os dias, eu preciso que vocês me ajudem. Vamos reedificar a cidade? Vamos reerguer esses muros? Vamos parar de ser vergonha? E aí o povo topa. Nós vamos. E olha, irmãos, depois que ele montou o trabalho, o plano ali para reerguer a cidade, para reestruturar espiritualmente aqueles irmãos, pois ele disse: a boa mão de meu Deus estava comigo. A boa mão de meu Deus estava comigo, me ajudando. Irmãos, é maravilhoso como Deus faz as coisas. Sexta-feira eu tinha 4 compromissos e o horário reduzido. Eu falei: meu Deus, e agora? Aí eu comecei a orar, eu fui fazendo uma coisa, fui fazendo outra. Aí o compromisso que eu ia me atrasar, a pessoa manda mensagem e fala: Everton, não vai dar, eu tive um problema. Eu falei: graças a Deus. Aí fui ajudar um outro que eu estava precisando, daí eu falei: meu Deus, eu vou chegar atrasado, eu não gosto de me atrasar. Me toca o telefone: Everton, eu vou atrasar, vamos marcar para as 3? Eu: glória a Deus, Perfeito, Perfeito. Pude atender tudo que tinha que fazer, resolveu.
Mas tudo que eu vou fazer, irmãos, cada dia eu vou orando a Deus para Ele me ajudar e preparar cada situação. Irmãos, Neemias orou e mostrou ao povo que a boa mão de Deus estava com ele, se reuniu e mostrou o que precisava fazer e como também fazer. E tem pessoas, irmãos, olha lá, nós lemos até o versículo 17, não é? Capítulo 2, o vento está levando aqui. Versículo 18, ele falou para o povo que a boa mão de Deus estava com ele, tinha feito. O povo concordou em trabalhar. Aí quem que aparece no versículo 19? Porém, Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e apareceu mais um enviado aí, o Gesem, o arábio. Quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Além de desanimar eles ficaram dando palpite e falando: olha, vocês estão lutando contra o rei? Aí, irmãos, esse versículo 20 eu acho demais. Porque Satanás sempre vai ter os enviados. Ah, você vai naquela igreja lá? Vou e daí? Eu sirvo a Deus, eu não sirvo a homens. Eu sirvo a Cristo. E eu estou trabalhando, estou orando por você, para você servir também. Irmãos, sempre vai ter os enviados para nos desanimar de servir ao Senhor e fazer a sua obra. Olha a resposta do versículo 20 aí de Neemias. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vocês não têm parte nessa obra de Deus. Irmão, sempre vai ter pessoas que não têm nada a ver com a igreja que vai nos desanimar de servir a Deus, de trabalhar para Deus. Não ligo. Domingo passado eu estava limpando a igreja com a Andréia, e aí eu estava varrendo ali à frente, uma dor de cabeça tremenda. Já tinha tomado aspirina e não melhorava. Aí vem um cara lá de baixo, bêbado, xingando, gritando, mexendo todo mundo. Aí ele para na frente da igreja: eu quero uma ajuda, uma cerveja na mão, as vassouras. Aí eu falei: não tenho ajuda, amigo, eu estou varrendo aqui, dá licença. É igreja, eu posso entrar. Foi dando aquele espação assim, ó. Aí eu juntei ele pelo braço, eu pus a mão, né? Falei assim: amigão, nós estamos limpando. Está fechada a igreja, nós estamos limpando. Esse cara olhou para minha cara: eu vou fechar essa igreja. Eu falei: vai embora, vai, cara. E a gente mora em frente ao UPA. Ô pessoal, o pastor não deixou entrar na igreja. E eu com a vassoura na mão varrendo. Eu vou fechar essa igreja. E começou a xingar. E eu varrendo. Aí no culto ele vai pedir 100, 200 reais para o povo. Continuei varrendo. E ele foi embora xingando. Ele andou toda a rua xingando. Eu falei: vai ser mais feio se eu, eu vou dar o calado por resposta. Sempre vai ter um enviado de Satanás para nos atrapalhar. Para xingar a igreja, para xingar o pastor, falar mal. E a nossa igreja não tem esse costume de pedir dinheiro. Falei: quem quiser conhecer a igreja que venha, né? A porta está aberta aí, 7h30 da noite vai ter culto. Continuei varrendo, aí tomei banho, vim buscar minha mãe para a gente ir lá. Mas eu fiquei triste por dentro, né? Falei: sempre tem uns enviados para tirar a paz, até fazer o culto. Mas eles não têm parte. Irmãos, no capítulo 3 aí, Neemias diz assim: então se dispôs Elisabe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. O capítulo 3, irmãos, nos mostra que cada irmão começou a pôr a mão na massa. Então a gente vai trabalhar nessa porta, outra família vai trabalhar nessa porta aqui, outra vai trabalhar na janela, outra vai trabalhar no muro, cada um começou a fazer. Aí no versículo 5, se você continuar lendo, vai ter o povo fazendo as coisas e tal. Versículo 5.
Ao lado desses pararam os tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Sempre vai ter os bonitão que não quer ajudar. E aí? O que a gente faz? Continua trabalhando. Continua trabalhando. O que diz Colossenses 3:23, irmãos? Tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Esse irmão não quer varrer a igreja. Então eu varro, né? Quem sabe da outra vez ele toma vergonha e me ajuda a varrer, né? Às vezes a pessoa fala assim, um papel no chão. Não fui eu que joguei. Mas vai cair sua mão você pegar aquele papel e jogar no lixo para deixar limpo. Em 1 Coríntios 15:58, o que Paulo fala lá, irmãos? Olha, no capítulo 3, o pessoal colocou a mão na obra, cada um começou a fazer a sua parte. O versículo 5, os nobres não quiseram fazer, se submeter, e até hoje vai ter aqueles que não se submetem a fazer o serviço do Senhor, a obra. Então nós olhamos e sigamos os outros que continuam trabalhando. Colossenses 3:23, tudo o que fizerdes, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Quando eu faço para Deus, não importa se eu vou receber ou não, não importa o que os outros vão falar, eu estou fazendo para Deus, e eu vou fazer o meu melhor. Capítulo 15, versículo 58, o que Paulo fala? Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão. Até hoje, vira e mexe, eu sei que aparecem pessoas aqui que era da época do ônibus, que nem existia esse prédio, era um cafezal, e aí parava o ônibus aqui, o ônibus Capela, e faziam fantoche lá, pastor Celso, outros irmãos, pastor João, e aí depois teve o prédio, e vai indo. E olha, irmãos, a nossa igrejinha é conhecida por isso. Em Júlio Mesquita também, meu irmão falou assim, olha, tem vários jovens hoje adultos, que falaram que passaram na igreja aqui. Alguns antes da época do pastor Everton, outros da época do pastor Everton. Eu falei, que bom, né? Vamos continuar trabalhando para que eles, né, fiquem servindo a Deus lá e que outros venham e sirvam a Deus aqui na nossa igreja. Mas não é o nome do pastor Everton que deve ser, mas o nome de Deus. Fazemos por Deus, por amor a Deus. Reconhecemos que essa obra é de Deus. E não é em vão que a gente serve a Deus, não é em vão que a gente ajuda espiritualmente, fisicamente, financeiramente. Não é em vão que a gente faz isso, não é? Irmãos, no capítulo 4 de Neemias, vamos voltar lá. Eu estou tentando correr um pouquinho, mas é muito interessante essa história de Neemias, que nos ensina como reerguer os muros, tanto espirituais como materiais. É preciso sabermos a quem estamos servindo e para quem a gente faz. Por que fazemos o que fazemos? No capítulo 4, olha só. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu sem ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse, que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe isso? Sacrificarão? Darão a cabo a obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó? As pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará seus muros de pedra. Irmãos, eles estavam ameaçando. Olha, vocês estão reerguendo? A gente vai destruir isso aí. Aí uma raposa pode passar de noite e derrubar esse muro de pedra. Eu, particularmente, eu não gosto de ser ameaçado. Né? Se você quiser arrumar confusão comigo, você me ameaça. Porque eu vou entregar você na mão de Deus. E se eu não estiver naquele dia espiritual, você vai escutar, né? Eu não gosto de ameaça. Pior pessoa, quando as pessoas tentam me ameaçar, elas se dão mal. Eu gosto que já fala logo o que faz. Uma vez a pessoa veio me ameaçar e falou, eu não vou mais na igreja. Eu falei, o problema é seu. A porta está aberta para entrar e para sair a hora que quiser, mas você acha que eu vou ficar lambendo o seu pé? Não vou, não.
É que eu sou empresário, eu sou não sei o que, eu tenho loja. Foi problema é seu. Eu não uso as coisas que você vende, eu não estou nem aí. Nunca mais veio conversar comigo, me perturbar. Não ajudava em nada e vinha querer atrapalhar, irmãos. Então eu não gosto. Né? É que nem essa madrugada eu acordei, eu escutei um barulho, aí fiquei na porta, olhando meu quintal, aí eu escutei igual o banco de igreja arrastando, eu falei, estão roubando a igreja. Aí eu já fui orando, já peguei um pedaço de pau e fui lá na igreja ver. Aí eu olhei, estava trancada a porta da igreja, estava tudo de boa. Falei, obrigado Senhor, me perdoa, né? Joguei o pau fora e fui dormir. Mas eu pensei, será que estão roubando a igreja? Eu fico muito triste, não pelo bem material, mas pela falta de respeito com a obra de Deus. Essa igreja eu sei que já foi roubada mais de 10 vezes. E acho que depois que colocou grade concertina parou, né? E espero que não volte. Mas eu ficava doido quando eu estava aqui e tinham roubado. Eu fazia plano, falava, vamos ficar esperando aqui. Na hora que aparecer a gente pega os bonitos, né? Depois a gente chama a polícia. Mas irmãos, Neemias, no versículo 4, olha o que Neemias fez. O Sanbalá e o Tobias ameaçaram, fizeram planos para destruir a obra. Sempre terá aqueles que vão zombar, aqueles que querem, não fazem nada e não querem que os que façam continuem. Aí, irmãos, a gente deve lembrar, o que o autor de Hebreus fala em Hebreus 10, 25? Alguém lembra sem ler? Na Bíblia? Lembra ou não lembra? Hebreus 10, 25. Alguém lembra? Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes mais, façamos admoestações, tanto quando vedes que o dia se aproxima. Qual dia? O dia de Cristo. Então nós não podemos deixar de ir na igreja. Não vou mais naquela igreja não. Você vai? Não vai não, né? Rapaz, às vezes a molecada se enrabicha lá, domingo de manhã, de videogame, de pipa. Aí eu estou chamando, né? O bonitinho está ali pronto para ir na igreja, aí vem um satanazinho e fala assim, não vai não, vamos ficar soltando pipa. Eu olho e falo, vamos para a igreja, cara, depois você solta pipa. Eu não, falei, então deixa ele ir, depois ele solta, né? Você não é pai dele. E aí, irmãos, olha, sempre vai ter aqueles para atrapalhar. Então a gente tem que incentivar a não faltar, a não desanimar de servir a Deus, a não deixar de fazer a obra de Deus. O Neemias ele entrega na mão de Deus. Versículo 4 ele diz assim, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Neemias já ora, Senhor, faz ele ser envergonhado e faz ele ser preso, exilado lá. Não lhes encubra a iniquidade, e não lhes risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade em sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sanbalate e Tobias e os arábios, os amonitas, os asdoditas, que se repararam que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começava a fechar as brechas, ficaram sobremodo como? Irados, né? E ajuntaram-se de comum acordo para virem atacar a Jerusalém e suscitar confusão. Então sempre vai ter os enviados que vai se juntar para fazer confusão para a obra parar. Porém, versículo 9, nós oramos ao nosso Deus como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. E olha, irmão, se você continuar lendo, você vai ver que vai ter hora que eles estão trabalhando com uma mão na espada, outra mão na colher de pedreiro, fazendo aqui, ó. E eles se revezavam de turno. Quem trabalhava de dia, descansava à noite. Quem trabalhava à noite, descansava de dia. Mas eles não deixaram de fazer a obra do Senhor. Não deixaram. Olha, irmãos, Neemias ele ora a Deus. E ele nos ensina aqui que o coração do povo estava disposto. Eu acho muito legal, né? Porque eles dizem assim, o povo estava animado para trabalhar. Estava animado para trabalhar.
Em Romanos capítulo 10, versículo 4, marca aí o capítulo 4 de Neemias. Em Romanos capítulo 10, versículo 14, o povo estava disposto a servir a quem? A Neemias ou a Deus? O povo estava disposto a servir a Deus ou a Neemias? Vocês não estão prestando atenção? O povo estava disposto a servir a quem? Deus. Que Neemias era disso? É louco? Olha, irmãos, Deus, eles tinham ânimo para servir a Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 14, o que diz aí? Romanos 10, 14. Deixa eu ver. Não é 10, 14 não, irmãos. É 10, 14 sim. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão se não há quem... E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Há uma necessidade de fazermos a obra de Deus, de pregarmos para as crianças, para os adultos, para os velhos, falarmos do amor de Deus. Seja pela nossa vida, seja pelos folhetos, seja... Precisa, irmãos, termos ânimo para trabalhar a Deus. Precisamos agir. Em Filipenses 4:4, o povo estava triste, né? Porque os muros tinham sido destruídos, Jerusalém estava em ruínas. O que nos ensina Filipenses 4:4? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O povo estava servindo a Deus por alegria. Eles estavam vencendo aquela vergonha por amor a Deus, por amor à sua palavra. E eles estavam com força, com vontade de servir a Deus. De reconstruir aqueles muros destruídos, aquelas portas queimadas. Irmãos, nós, com essa pandemia aí, os acontecimentos, nós precisamos buscar força no Senhor para reerguer os muros destruídos, as portas queimadas. Nós precisamos ver a boa mão do Senhor conosco. Voltando lá no capítulo 4, irmãos, para encerrarmos, o versículo 7, alegrarmos no Senhor, né? Servirmos ao Senhor. Neemias 4, 7. O Sanbalá e o Tobias e os arábios, já tinham um montinho ali, já tinha um clã ali, que estavam revoltados, né, irados com a obra. Versículo 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Muitas pessoas vão tentar. Se vão. Eu lembro que uma vez tinha uns moleques que buscavam ali, tinha umas 15, 20 crianças. Aí começou um, falou assim, não vou não. Ô fulano, não vai na igreja não, vamos jogar bola. Você vai na igreja? Não vou não. Né? Aí juntavam uns 2, 3, desanimando o povo. Aí eu falei, Senhor, né? O que eu posso fazer? Aí eu comecei a juntar com esses moleques, fazer amizade. Falei assim, olha, o que você faz domingo de manhã? Nada. Então, só fica aí na rua, vendo o povo vendendo droga ali, né? O outro batendo ali, brigando. Cara, vamos na igreja. Depois vocês jogam bola. É 1 horinha só, vocês vão ouvir a palavra, vai pintar desenho, vai comer um lanche gostoso. Mas que lanche? Eu não sei não, mas semana que vem vai ter cachorro quente. Era festa do denário, né? Vai ter cachorro quente. Eu vou naquela igreja que dá cachorro quente, né? Aí eles foram. Aí no outro domingo, pipoca. Pô, mas cadê o cachorro quente? Todo dia cachorro quente? Pipoca, né? Aí no outro damos bolo. Essa igreja é boa, hein? Dá bolo, né? E aí, o moleque, quando ele pegou a engrenagem ali de ouvir a palavra, era engraçado. Que ele acordava de manhã cedo e ia chamando. Hoje tem igrejinha, o pastor já vai passar lá, vamos lá, né? Eu falei, olha que bênção, né? Que legal. Mas, irmãos, o versículo 9, Neemias ora, e como proteção colocaram guardas. Então todo Judá disse, já desfaleceram as forças dos carregados, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim farão cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes,
nos disseram, de todos os lugares onde moramos subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, versículo 13, lugares baixos e abertos por detrás do muro, com suas espadas e as lanças, e os puseram e os seus arcos. 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, ele pelejará por vós, vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. Neemias lembra o povo a confiar em Deus, que Deus vai estar lutando por nós, que Deus vai estar nos protegendo. E olha, irmãos, se você continuar lendo, versículo 15, 16, naquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e outra metade empunhava as lanças, e escudo, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de todas as casas de Judá. Os carregadores que por si tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a sua espada. E os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. E disse eu aos nobres e aos magistrados, ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados longe uns dos outros. Nos lugares que ouvides o som da trombeta, para ali correi, a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Vocês entenderam aqui, irmãos? Eles mudaram a estratégia. Tinha o Sanballat, o Tobias, aquele grupo que não fazia nada e queria atrapalhar. Então eles se reuniram para continuar a obra e colocaram os corneteiros. Então estávamos trabalhando aqui, uns 10, e ali tinha 10. Aí estava vindo 20 ali. Cadê o negócio do Renato lá de cana lá? Tocava aquele negócio ali, aí saía correndo daqui, ficavam uns para proteger e iam lá. E olha, acho que nem lutaram. Porque na hora que eles viam que o povo estava tudo pronto, eles desistiam, corriam. Irmãos, por mais que eles tentassem, Deus estava ajudando o seu povo, que estava disposto a trabalhar e servi-lo. A pergunta essa noite é: como está a nossa disposição em servir a Deus? Você está disposto a enfrentar os Sambalás e os Tobias da vida, para servir ao Senhor, para reerguer a obra de Deus? Como igreja, estamos trabalhando para o crescimento da obra? Ou estamos fazendo como Sanballat e Tobias? Olha, não vale a pena servir a Deus não, Não, que igreja o quê, Ou nós estamos assim, não, realmente vale a pena servir a Deus. Não existe ninguém perfeito, nós somos pecadores arrependidos, e um precisa do outro. A gente precisa ter um elo forte ali em Cristo Jesus, para continuarmos as obras de Deus. Irmãos, nos ajuntarmos em trabalhar para o Senhor, nós servimos a Deus ou aos homens? Tem gente que fala, não vai na igreja não. Daí fala, não vou não, porque fulano falou para mim não ir, então eu não vou, Não, eu vou por amor a Deus. Eu vou porque eu quero aprender da palavra de Deus, eu quero cantar, eu quero ver meu irmão, quero ver minha irmã. É maravilhoso isso. Rapaz, Deus faz uma coisa tão interessante, que sábado passado, já que não ia ter culto em Júlio Mesquita, eu ia ficar até mais tarde, Adriano, para ver o trabalho de vocês com os adolescentes. Estou curioso. E eu falei, eu queria ver o Adriano pregar. Aí hoje cedo, o abençoado aí trazendo a mensagem. Aí eu achei legal, Eu falei, eu nunca vi nem o Adriano conversando direito e pregando. Aprendi muito com a palavra de Deus. Isso é sinal do quê? Que a igreja está crescendo e tem mais gente trabalhando. Mais pessoas trabalhando. Mais pessoas envolvidas nas obras. E olha, hoje é o Adriano, amanhã pode ser o Flávio, outro dia o Fabiano, o Brendo. Às vezes eu converso com o Américo, falo, Américo, dá para você me substituir tal dia? Dá. Qualquer coisa, se eu não puder, eu chamo o Brendo, chamo não sei quem. Falei, eita, já temos... Só eu que estou sem, alguém para me substituir ali. Aí eu corro para cá. Mas, irmãos, olha, a obra é de Deus, e nós devemos fazer por amor a Deus, com dedicação a Deus. Se é Deus que a gente obedece, que a gente serve em amor, em comunhão, não devemos ficar tentando desanimar os outros. Nenhuma condenação há, como nós cantamos, para os que estão em Cristo Jesus. Lembrança dos passados vem, que fazem nos tentar parar, não é? Se a gente fica pensando, não precisa nem olhar para a vida dos outros.
Se cada um de nós olhar para a nossa vida mesmo, não vamos ter força para servir a Deus. Mas quando nós olhamos para Cristo, o autor e consumador da fé, olhamos para o que Ele fez na cruz para nos salvar, a gente fala, vale a pena servir a Deus, vale a pena ir atrás das almas, vale a pena. Então, irmãos, nós precisamos levar as boas novas. O Evangelho quer dizer boas novas, e não más notícias, não más novas, né? Eu tenho um babado, né? Que babado, passa um lencinho na boca que seca a baba, né? Notícia ruim, irmãos, a televisão já dá. Eu até desanimei de assistir televisão, a verdade é essa, né? Então, olha, Neemias, a Septuaginta traduz ele como eunuco. O eunuco, então, era um homem castrado. E um dos inimigos dele, se você continuar lendo, você vai ver que no capítulo 6, Semaías, se eu não me engano, tenta levar Neemias para uma parte do templo para conversar. E Neemias fala assim, olha, eu não posso ir lá, se você quiser, você vem conversar comigo. O homem nessa situação não pode entrar nessa parte do templo. E a Bíblia não fala que Neemias teve descendentes, teve filhos. E por que o Neemias era eunuco? Porque ele servia na presença do rei e na rainha. Então, quem servia na presença do rei e na rainha, o rei mandava capar, para não ter problema. Então, ele podia, né? E pessoas assim não podiam entrar em determinados lugares do templo. Mas isso não desmotivou Neemias de trabalhar na obra de Deus. Ah, mas eu não prego, eu não canto. Mas você ajuda em alguma coisa, você pode ajudar em alguma coisa. Todos nós somos úteis na obra do Senhor. Então, irmãos, Neemias, em meias ciladas postas pelos inimigos, ele consegue, com a ajuda de Deus, reconstruir os muros, e com Esdras, ele consegue trazer o povo de volta para Deus, espiritualmente. Ele consegue ler a Bíblia na frente do povo, e ensina o povo a buscar servir a Deus. Quando Neemias volta, o povo dá uma mancada, cai fora, né? Aí Neemias vai lá de novo, e tenta reerguer eles com a palavra de Deus. Então isso nos mostra que desde o Antigo, no Novo, não existe pessoas perfeitas. O único que foi perfeito foi quem? Jesus Cristo. E o que os pecadores fizeram com Jesus? Crucificaram. O único santo, perfeito, eles crucificaram. Mas Deus permitiu isso para nos dar salvação. Então, irmãos, olha, que Deus possa nos ajudar a tomar as decisões certas. A tomar a decisão de servir ao Senhor, de trabalhar para Ele por amor a Ele e amor à Sua palavra. Amém?